ela fez aquele endoscopia, aí tinha H. pylori, mas aí ela fez de novo agora. Então está em pano, gastrite, que é gastrite do estômago todo. Tem que cuidar. Ixi, bem doloroso. Está lá, sofrendo. Verdade. Está mandando esse da cama. Vixe, tá com muito, hein? Tem que ver o que come agora por esse período. Já soltou já? Já. É. Tem que se manter ali a chapa, né? Tem que ser. Um pouco nervoso ali. Meu pai morreu disso. Eu assisti dele estourou. Estava nervoso. Estourou e morreu sem aguentar. Estourou mesmo. Eu nunca vi isso todo mundo. E se aguentar. Cuidando. Vai ficando velho, tudo vai ficando. Isso não é bom. Isso não é bom. Já foi a consulta médica? Já. Acabou já. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Queridos irmãos, em pé, vamos iniciar mais essa celebração. Nós que aqui estamos e os nossos irmãos que nos acompanham de casa. Com muita alegria e com muita fé, vamos iniciar mais essa missa cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma faixa na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, porque acreditamos em Deus e no seu amor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre esse amor de Deus que se manifesta na vida de cada um de nós, se manifesta na humanidade, e esse amor que nós devemos acolher e amar de volta como retribuição. E por muitas vezes não fazermos isso, por muitas vezes não correspondermos ao amor desse Deus, vamos pedir perdão a Ele pelas falhas que nós cometemos.
fechando os nossos olhos nesse momento. Vamos fazer um instante de meditação, de interiorização, para que Deus possa falar ao coração de cada um de nós, para que Deus possa tocar o nosso coração de alguma forma, e que possamos nesse momento, no início dessa celebração, para celebrá-la melhor, reconhecer que não somos perfeitos, não somos santos, estamos muitas vezes longe daquilo que Deus espera de nós. Pensamos muito em nós e pouco nos outros. Estamos desatentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Estamos sem paciência para ouvir. Buscamos justificativas para não ajudar, para não estender a mão. Enfim, todos nós sabemos onde e quando e como nós estamos errando e falhando. Então vamos pedir perdão a Deus por muitas vezes não correspondermos a esse amor que se dá inteiramente a nós gratuitamente. Confiantes na misericórdia de Deus, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe as nossas falhas e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E uma vez perdoados pelo amor de Deus, e Ele sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova chance de recomeçarmos a nossa caminhada. Vamos agora colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções, os nossos agradecimentos. Todos nós temos alguma intenção conosco. Pode ser por nós mesmos, pode ser por alguém que a gente ama, por alguma preocupação futura ou presente, enfim. Esse é o momento de colocar tudo isso diante de Deus, pedindo que Ele cuide, que Ele continue cuidando das pessoas que nós amamos. E se alguém tiver alguma intenção para a gente rezar junto, esse é o momento. Juntamente com os pedidos e intenções que nós carregamos no nosso coração, que Deus bem os conhece, nós celebramos essa missa hoje pela saúde da Kátia, que o Zé falou que não está muito bem, né, Zé? Então que Deus possa estar presente com ela nesse momento de dificuldade. Também pela saúde da Maiara, que também aí está descobrindo novas coisas. É que nem carro, né? O carro, quanto mais você vai fuçando, né? Mais você vai descobrindo. Eu falei para ela, para de procurar, para de mexer, você para de descobrir. Mas que Deus possa ajudá-la também nesse momento, a enfrentar também mais essas dificuldades da saúde, e em ação de graças pelo nosso casamento. Essa semana nós fizemos, no dia 27, 6 anos de casados. Olha que coisa boa, né? Que Deus continue nos abençoando e abençoando a nossa família. Amém? Então, reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Senhor Pai Santo, nós estamos aqui reunidos hoje, mais uma vez, porque temos sede e fome da Tua Palavra. Queremos nos alimentar com a Eucaristia, alimentar o nosso coração e a nossa mente com o Evangelho, para que possamos nos assemelhar a Jesus e nos tornar como Ele, pessoas melhores. Amém. Podemos nos sentar.
liturgia é chamada de Domingo da Santíssima Trindade. Hoje nós vamos repetir um pouquinho o que significa dizer que Deus é uno e trino. Todo início de celebração a gente começa com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então nós vamos entender um pouquinho hoje sobre isso. E o evangelho que vai nos amparar é o evangelho de João, capítulo 3, que diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que nos deu o seu Filho, para que não morra aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. E esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas em seu lugar, porque suas ações são más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações continuem sendo ocultas. Mas quem pratica a verdade caminha na direção da luz, para que as suas ações sejam vistas, porque são feitas da parte de Deus. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da gente entrar no texto, vamos falar um pouquinho sobre o que significa dizer que nós acreditamos num Deus trino. Perfeito? O que significa dizer isso? Primeiro, a ideia da Santíssima Trindade, essa ideia de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ela foi sendo construída com o tempo. Perfeito? Não é uma coisa, por exemplo, que os judeus pensavam. Os judeus acreditavam, e Jesus como um judeu, embora destoante nesse sentido, mas os judeus acreditavam em Yahvé, ou Javé. Né? Jeová não, é uma tradução errada para esse nome. E até soa estranho, né? Jeová, vocês não tiraram isso. É Yahvé ou Javé. E esse Javé ou Yahvé é o Deus que o povo hebreu cultuava. Perfeito? E que na verdade é uma divindade que já estava presente, por exemplo, no povo cananeu, tá certo? Não é uma divindade tão original assim. Então os judeus do tempo de Jesus, tanto quanto hoje, acreditam num Deus chamado Javé ou Yahvé. Jesus era judeu. Aliás, a característica desse Deus, e isso vocês podem concluir lendo o Antigo Testamento, é que ele era um Deus territorialista, ele era dono de um povo, não dos outros. Os outros povos tinham outros deuses, né? Mas esse povo hebreu adorava só esse Deus. Logo, ele era Deus de um povo, o Deus de uma terra, e um Deus, cá para nós, muito esquisito. Porque se você ler o Antigo Testamento, você vai ver esse Yahvé promovendo matanças, dizendo para os seus dirigentes: olha, entra lá no povo dos medianitas e dizima tudo a fio da espada, exceto as mulheres. E as mulheres que ainda são virgens. Deus estranho, né? Então quer dizer, é um Deus muito seletivo. Ele tem um povo, ele promove matanças, genocídios, é um Deus ciumento, né? Enfim, é um Deus com características que nós hoje diríamos reprováveis, eticamente, no mínimo. Só que Jesus, mesmo pertencendo a esse povo e a essa cultura, ele vem nos apresentar um outro Deus. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que o Deus de Jesus é o mesmo Deus do povo judeu daquele tempo, a mesma concepção. Claro, hoje você tem vários tipos de judaísmos, né? E até reformulações dessa figura, perfeito? Mas via de regra, no tempo de Jesus, ele mesmo já veio mostrar que Deus, esse Deus que ele veio nos propor, não é esse Yahvé ou esse Javé. Tanto é verdade que em momento nenhum no Evangelho, Jesus trata Deus por esse nome. Ele vai chamar Deus de Pai. E ele vai mostrar que esse Deus que ele chama de Pai, não é só Pai dele, e não é só Pai do povo judeu,
mas é Pai de todas as nações, é um Deus universal. Por isso que Jesus vai tratar de igual para igual os gentios, os povos que os próprios judeus excluíam. De uma forma ou de outra, Jesus inclui esses povos que na mentalidade judaica não eram filhos de Deus. Porque Deus criou e Deus se manifesta e Deus guarda só aquela pequena porção de terra chamada Israel. E Jesus vai falar que não. Tanto é que depois os seus apóstolos, os seus discípulos, e especialmente o apóstolo Paulo, vai começar a difundir, a disseminar a pregação de Jesus para todos os povos, porque ela é universal. Perfeito? Então Jesus, ele não mudou apenas, então somente, uma concepção acerca do reino de Deus. Ele mudou também uma concepção acerca do próprio Deus. O Deus que Jesus nos apresenta não é o Deus do Antigo Testamento. Isso tem que ficar muito bem claro. Agora, o que você vai dizer que é o Deus do Antigo Testamento, aí é outra história. Cada um tem uma tese, né? Mas isso não importa para nós que cremos em Jesus. Isso não muda nada. Nós que cremos em Jesus temos que ficar com o Deus que Jesus nos apresenta. E esse Deus não é Javé. Perfeito? Quando a gente entende isso, então, a gente compreende por que é que um bispo, lá da origem do cristianismo, quando eles ainda estavam selecionando quais seriam os textos que entrariam na Bíblia ou não, um bispo chamado Marcião vai dizer, olha, não tem que juntar as duas coisas. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a Torá, tem que ficar para os judeus, e nós temos que ficar só com o texto e a mensagem de Jesus. Isso depois vai se tornar uma heresia para o cristianismo, chamada de heresia de Marcião. Então hoje, quando você propõe essa ideia de que o Novo Testamento tem que ser separado do Antigo Testamento, porque fala de outra coisa, o cristianismo oficial vai dizer que você é um herege. E não tem que separar. Porque na visão da Igreja Católica, e assim como na visão de muitos protestantes, da imensa maioria, o Novo Testamento é um cumprimento do Antigo Testamento. E não é verdade. Fosse verdade, os judeus acreditariam em Jesus como seu Messias. Por que não acreditam até hoje? Porque Jesus não só não cumpriu nada, como ele quebrou muitas coisas. Então isso tem que ficar muito claro. Então quando a gente fala do Deus de Jesus, nós estamos falando de uma outra concepção. Não é que existam dois deuses, não é isso. São concepções de Deus diferentes. Aí você vai dizer assim para mim, mas padre, quem tem a verdade? Não sei. Não sei. Não sei quem tem a verdade. Sabe por quê? Porque nem eu, nem você, nem ninguém sabe o que é Deus. Mas se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas, eu gostaria muito de apostar num Deus que é amor. E não num Deus que é ciumento, que faz guerra, etc. Então é uma questão de quem você é. No fundo é isso. O Deus que você acredita mostra quem você é. É isso. Quem é Deus, não sei. Ninguém sabe. É mistério. É fé. Mas eu deposito a minha fé no Deus que Jesus acredita. O Deus que eu acredito é o mesmo Deus de Jesus de Nazaré. Agora, se você quiser acreditar em outros, fique à vontade. Só que isso vai dizer muito mais a seu respeito. Ainda hoje. Né? Tem gente que gosta de pensar Deus como um promotor da violência, como um juiz castigador, como aquele que manda para o inferno, o fogo eterno, não é? Quem pensa diferente, quem tem uma sexualidade diferente, quem tem uma religião diferente, e por aí em diante. Então, na verdade, a minha crença em Deus não diz nada sobre Deus, mas diz muito sobre quem eu sou e o que eu penso. Essa é a verdade. E não altera nada em quem Deus é ou deixa de ser. Então, quando a gente entra na questão Deus, nós entramos na questão fé. Então, falar da Santíssima Trindade é só uma concepção sobre Deus. Deus é assim? Não sei. Mas eu gosto de pensá-lo assim. Perfeito? Então, quando nós dizemos que Deus é uno e trino, o que nós queremos dizer com isso?
Primeiro, de novo, é só uma forma simbólica de tratar Deus. Só uma forma simbólica de tratar Deus. Porque nós dizemos que Deus é Pai, porque Jesus diz que Deus é Pai. Perfeito? Então há um Deus que é Pai, há um Deus que criou tudo. As coisas visíveis e invisíveis. Um Deus que criou o universo. Você vai dizer, não, padre, mas quem criou o universo foi o Big Bang. Sim, mas Deus está por detrás disso. Uma coisa não anula a outra. Perfeito? Uma coisa não anula a outra. A ciência hoje explica como o universo surgiu. Deus explica por que o universo surgiu. A ciência não nos explica o porquê das coisas, o sentido último das coisas. Não. A ciência explica o funcionamento, a mecanicidade do processo evolutivo e por aí em diante. Então uma coisa não anula a outra. A verdadeira fé não tem medo da ciência. Então, a ciência diz, olha, o universo ele começou assim, 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 muito provavelmente. Ótimo, que bom. E aonde entra a fé? Deus está por detrás disso tudo. Tem como provar? Não, é fé. Você pode acreditar que tudo isso aqui, e o universo inteiro, e o cosmos todos, é só um acidente da matéria. É por acaso. Ou eu posso acreditar que isso é um desdobramento do próprio Deus. Perfeito? Então é uma questão de opção. Nós somos livres para crer ou não crer. E o fato de eu pensar que é Deus que está por detrás, não me torna uma pessoa melhor do que aquela que pensa que não tem Deus nenhum. Aí é outro âmbito. Perfeito? Então quer dizer, nós chamamos Deus de Pai porque nós acreditamos que tudo que existe, tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, foi criado, não está aí por acaso. Tá certo? Nós não existimos por acaso. O universo não está aí por acaso. Que tudo tem uma finalidade, um propósito, um sentido último. E esse sentido último é Deus. Por isso nós dizemos que Deus é o alfa e o ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é o princípio de tudo e o fim de tudo. Perfeito? Então nós chamamos Deus de Pai. Por quê? Porque Jesus chamava Deus de Pai. E Jesus, ao chamar Deus de Pai, ele está fazendo o quê? Ele está aproximando Deus, que sempre foi uma ideia, sempre foi uma concepção filosófica, sempre foi uma intuição humana. Tanto é verdade que a maioria dos povos, de diversas tribos e de diversas regiões, todos eles, de alguma forma ou de outra, acreditam nesses deuses, né? nesses seres espirituais. Só que nós nunca soubemos o que é isso. E Jesus ele nos dá uma opção disso, uma concepção. Ele fala, olha, esse Deus, ele não é só criador de tudo. Ele é também o nosso Pai. E aí Jesus trata Deus de uma forma muito íntima. Não é isso? Então ele tira Deus do abstrato. Porque veja, os filósofos, desde a Grécia Antiga, os grandes pensadores, etc., todos eles já pensavam sobre a possibilidade de uma força metafísica criadora de tudo. Certo? Isso é uma questão, muitas vezes, racional, de lógica. Se você pega, por exemplo, Aristóteles, que é um filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo, ele já falava. Observando a natureza, ele constatou que tudo que existe está em movimento. E todo movimento tende a um fim. Então, se tudo que se move é posto em movimento por outro, aí se questiona quem movimentou primeiramente o universo. E aí o Aristóteles já fala de um grande motor imóvel, ou seja, uma ideia de que algo originou o movimento. Então isso é uma intuição filosófica. O que Jesus fez foi, olha, nós não podemos ficar só no abstrato, nós devemos ter uma relação com esse Deus. Esse Deus não apenas criou o mundo e criou cada um de nós e criou o universo, como Ele quer que a gente se relacione com Ele. Ele é um Deus íntimo, Ele quer que você chame Ele de Pai. Ele não quer que você tenha Ele só como uma concepção filosófica. Ele quer que você se aproxime dEle, que você tenha realmente esse sentimento de filho de Deus. E é por isso que Jesus, ao chamar Deus de Pai, automaticamente Ele se coloca como filho. Só Ele? Não. Por isso que Ele nos ensina a chamar Deus de Pai Nosso. Não é isso? E é o que a gente reza toda a celebração, para não se esquecer.
que o Pai é nosso. Deus é Pai de todos, não só de Jesus. Então está aí já se mudando a Santíssima Trindade. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai, que é mistério, é esse Deus imenso, que não nos entra na cabeça. Nós intuímos, nós percebemos, nós sentimos, mas não sabemos bem o que é, porque é mistério. E para continuar sendo Deus, precisa continuar sendo mistério. Porque se Deus deixa de ser mistério, ou seja, se eu consigo, com a minha limitação humana, entender tudo sobre Deus, ele já deixa de ser Deus. Ele já se torna um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é quando eu acho que eu descobri o que é Deus. Eu formo esse Deus de uma forma material e digo, agora essa é a verdade absoluta, acredite nisso. Isso é um ídolo. Então, para Deus não se tornar um ídolo, ele precisa continuar sendo mistério, absoluto, mistério. Até com esse barulho aí sobre extraterrestres, não é? Certa vez me perguntaram, mas padre, se realmente for confirmado que existam os extraterrestres, onde fica Deus? Eu falei, no mesmo lugar. São filhos dele também, não são? Uma coisa não anula a outra. Ou a gente acha que a gente é uma raça privilegiada? A gente acha. Ele sempre acha, né? É o centro do universo. É o antropocentrismo Eu vi absoluto. alguma coisa sobre alguns cientistas dizendo que, mesmo que exista, eles nunca vão chegar no nosso universo. E tem as Nem nós teses, vamos chegar nos universos deles, porque você vê que, se for isso mesmo, que Deus fez as coisas certas. Um universo para um setor, um universo para outro setor, e eu não ter problema um com o outro. Porque aí um vai querer invadir o outro, achar que é superior ao outro. Pois é. Bom, mas tem várias teorias, né? Não é? Eu já penso um pouquinho diferente, eu acho que sim, que eles têm contato sim. Mas são outros 500. Uma hora a gente conversa sobre isso. Mas a grande verdade sobre essa questão é que isso não anula em nada a Deus. Deus continua sendo um mistério. Tanto para eles quanto para nós. São concepções. Né? Agora, a grande questão que a gente precisa parar e pensar é o que dizer que Deus é Pai implica na minha vida. Quando eu digo que Deus é Pai e digo que eu sou filho dele, o que isso implica na minha vida? Que tem uma implicação direta. Não é isso? Ao dizer que Deus é Pai, eu preciso tratar o outro como meu irmão. Eu acho que isso faz toda a diferença na pregação de Jesus. E esse é o grande diferencial que Jesus nos traz. Quando Jesus coloca Deus como Pai de todos, nós somos todos irmãos uns dos outros. Então nós não temos mais o direito de denegrir o outro, ofender o outro ou excluir o outro, seja lá pelo que for. Seja lá pelo que for. Quando você se sentir tentado a isso, se questiona, mas se fosse um irmão meu, porque é um irmão seu. Nós temos essa ideia de família, não é? Muito nessa coisa de sangue, não é isso? Então, se não é o meu sangue, pouco importa. Eu priorizo o meu sangue. É essa coisa de família de máfia italiana. Não é? É a família da máfia italiana. Então, se é meu sangue, eu defendo e eu protejo. Pode estar errado. Pode ser a pior pessoa do mundo. Mas é meu sangue. Então, Jesus está dizendo, você precisa fazer isso com todos os seres humanos do planeta. Ou de outros planetas, se tiver também. Porque todos eles são filhos de Deus. Pode ser que tenha um jeito diferente do seu, uma cabeça diferente da tua, um pensamento distoante do seu, uma cultura totalmente outra, mas é filho de Deus tanto quanto você. E Deus o ama tanto quanto ama você. Como um pai ou uma mãe que tem 2 filhos. Um faz mais a vontade do pai, o outro é menos, faz menos a vontade do pai, desagrada mais do pai, mas é filho do mesmo jeito. Essa é a questão que Jesus coloca. E a gente não pode passar batido disso assim, tão simples. As pessoas rezam o Pai Nosso. Ora, a maioria das igrejas rezam o Pai Nosso. A maioria das igrejas cristãs fazem o nome do Pai, do Filho, mas vivem como se o Pai fosse só delas. Não é isso? Olham para os outros e falam, esses daí não são, esses daí não têm validade. Esses daí não tem nada, são, tem que excluir. Ora, então o que Jesus nos chama a atenção é ao dizer que Deus é Pai, isso implica que eu seja filho dele, que eu tenha que ter uma relação próxima a ele, porque é só nessa relação que eu tenho com Deus é que eu sei que ele existe. Eu sei que Deus existe, não é porque eu provo isso cientificamente. Não, eu sei que Deus existe porque eu tenho uma relação pessoal com ele.
Eu chamo ele de Pai. E eu não sou maluco. Pelo menos acho que não. Essa é a questão. Mas e o Espírito Santo? É que entra nisso. É o que a gente conversou nas semanas passadas. Onde nós falamos do Pentecostes e da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo então esse Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E que disse que esse Deus não está em cima da gente. Anda conosco, caminha conosco, habita dentro de cada um de nós. Jesus vai dizer que Deus, esse Deus que nós chamamos de Pai, é mais íntimo a você do que você mesmo. Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Quem diz isso é Santo Agostinho. Ora, ao dizer isso, o que ele está querendo falar para nós? Que quando você acha que você sabe alguma coisa sobre você, Deus já sabia há muito tempo antes. Então, diante de Deus, nós estamos num constante flagrante. Nós não conseguimos enganar a Deus. Deus nos conhece. E conhece tudo nosso, intimamente. Mas nos conhece assim para nos condenar? Para nos mandar para o inferno? Não. Aí é o que diz o Evangelho de hoje. Vocês ouviram? Jesus está dizendo para os seus discípulos. Olha, ninguém conhece o Pai, a não ser aquele que veio do Pai. Está falando dele mesmo. Ou seja, em outras palavras, ninguém conhece a Deus, a não ser aquele que veio de dentro de Deus, foi gerado por Deus, o Filho. Então, como é que eu vou conhecer Deus? Se eu me deixar ser gerado, gestado por Ele. Essa é a questão. Se eu tiver intimidade com Ele. Aí Jesus diz, ninguém conhece o Pai, a não ser aquele que tem intimidade com o Pai. E aí ele vai dizer, vai usar a metáfora lá do Moisés que é o cajado no deserto. Aí ele vai dizer, do mesmo jeito o Filho do Homem será erguido na cruz, para que todos aqueles que estão em volta possam ver Deus nele. Que é uma grande contradição. Porque nós não estamos acostumados a ver Deus nisso. E nem os judeus daquele tempo. Pelo contrário, eles queriam ver Deus no poder, na força e na vitória. E aí Jesus ensina, não, é na cruz. Mostrando que esse Deus também está no sofrimento. Esse Deus também está na dor. Esse Deus também está na dificuldade. Esse Deus está na fraqueza. Esse Deus está na derrota. Não que Ele goste disso. Não gosta. Mas enquanto nós fizermos isso uns com os outros, Ele está do lado das vítimas. Então Jesus vai falar. Então quando eu for erguido na cruz, que vai ser o maior escândalo para todos, porque como pode o Messias morrer? Ali vocês precisam experimentar o amor de Deus. Na dor, não só na vitória, na alegria. Ou seja, eu preciso ter essa intimidade com Deus também nos momentos de dor e de fraqueza, e de tristeza e de derrota. Porque não raras vezes nós vamos experimentar na nossa vida a derrota, a sensação da derrota. Né? De você nadar e morrer aonde? Na praia. E aí eu vou dizer o quê? Diante disso, que Deus não me ama? Que Deus não está do meu lado? Olha para Jesus na cruz. É isso, mais ou menos isso que Jesus quer dizer. E aí ele segue dizendo, porque Deus amou tanto o mundo, olha que bonito isso. É o texto de hoje, Jesus e seus discípulos. Deus amou tanto o mundo que Ele nos deu seu Filho. Jesus. Não é o único, mas é o primeiro, digamos assim, é o nosso irmão mais velho. É aquele que vai primeiro nos mostrar que Ele é Filho de Deus, assim como nós somos. Então Jesus vai dizer, Deus amou tanto o mundo, olha o amor aí, que Ele nos deu o seu Filho. E para que Ele nos deu o seu Filho? Não para condenar o mundo de Jesus, mas para salvar o mundo. Olha que bonito isso. E o que salva o mundo? Ele acabou de dizer, o amor. O amor é o que nos salva. É o amor que pode salvar o mundo da destruição. É o amor que pode nos salvar como pessoas, como humanidade. E é só o amor que dá sentido a tudo. Então, se nós nos perguntarmos o que é Deus, não sei. Mas uma coisa eu sei. E isso me basta. Que esse Deus é o quê? Amor. Se Jesus tivesse dito qualquer outra coisa, talvez não seria alguém digno de confiança. Mas não. Ele disse, Deus é amor. E nós sabemos, na nossa experiência humana, que só o amor dá sentido
para as coisas. Se você já não tem amor no seu casamento, o seu casamento já não tem mais sentido. Se você não tem amor no seu trabalho, o seu trabalho não tem mais sentido. Se você não tem amor nas suas amizades não tem mais sentido. Se você não tem amor, tudo perde o sentido. Não é isso? O amor é o que nos salva da vida. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Se você não crê nisso, diz Jesus, no quê? No amor, você já está condenado, meu amigo. Você já está condenado. Agora, se você crê, você já está salvo. Não é crer na Santíssima Trindade. Jesus não disse isso. Se você não crê na Santíssima Trindade, você está condenado. Não, se você não crê no amor. É o amor que nos salva. O amor é a palavra final. O amor é a primeira palavra. Foi por amor que Deus criou o universo e criou cada um de nós. E o amor é a última palavra. Agora, nesse interregno, não é? Aí a gente vê o que é melhor para cada um. Perfeito? Se nós vamos acreditar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se nós vamos acreditar que Deus é só Pai, se nós vamos acreditar que Deus é mãe, é deusa, não tem problema. Você ama. Está ótimo. No fundo, a Santíssima Trindade é o que eu digo. É só uma forma de falar sobre Deus. Ele é Pai, Filho e é Espírito Santo, que é o Deus que continua conosco, mesmo Jesus não estando mais conosco. Quer dizer, Jesus foi embora 2000 anos atrás, mas ainda hoje nós continuamos a falar de Jesus e continuamos a falar do reino, e continuamos a falar de Deus e de amor, mesmo diante de um mundo com tantas provas de desamor. Por que isso? Porque nós somos movidos por algo que não é só material, é algo espiritual. Esse algo é o Espírito Santo que habita no meio de nós. É o que faz Jesus estar presente no meio de nós. Então, quer dizer, nós acreditamos nesse Deus trino, mas é uma forma de dizer. Isso não é uma realidade metafísica. Compreende? É só uma forma de dizer. E o que tem de mais importante disso, o essencial disso, é o que diz o texto de hoje. Se eu não entender que foi por amor, e é por amor, e deve ser o amor que deve permear as nossas relações e as nossas ações, nada faz sentido. Então por que nós existimos? Nós que acreditamos em Jesus de Nazaré. Por que nós existimos? Quando alguém perguntar qual é o sentido da vida, quem criou o universo, por que existe o universo, qual tem que ser a nossa resposta? Por amor. Por que existe o universo? Por que existe a vida? Porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Por isso nós estamos aqui, por amor, não é por acaso. Eu acho que isso resolve muita coisa. Amém? Vamos ficar em pé então. E vamos professar nossa fé nesse Deus todo amoroso, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a mãe terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe esse pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito.
na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Demos com a paz de Cristo. A paz. A paz. Felizes os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. E que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos em dama e jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente é certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente é a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio,
corpo sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais essa celebração da vida, onde podemos mais uma vez ouvir Jesus nos dizer do teu amor por nós, e que nós possamos tomar posse desse amor na nossa vida, nos sentir amados, mesmo nos momentos de dificuldade, e que possamos retribuir esse amor amando de volta, amando o nosso semelhante sem discriminações e julgamentos, como nós rezamos há pouco. Amém. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo que contribuiu lá com as fraldas para a Giovana, viu? A mãe agradeceu bastante ela, a Denilza, né? Agradeceu bastante pelas fraldas. E o Luiz é o nosso radar em relação a isso, né, Luiz? Então, sempre que precisar, o Luiz vai estar avisando a gente, tá certo? E agradecer mesmo de coração. Nossa comunidade é pequena, mas sempre que a gente se une, dá certo, não é isso? E também lembrar, começo de mês tem as nossas despesas, então podendo também colaborem lá, façam uma contribuiçãozinha, tá certo? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Houver